E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha? Vocês aí, né, nesse Brasilzão de meu Deus aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acres, no Espírito Santo, na Bahia, Salvador, Minas Gerais, em Brasília, né? Brasília, em Tocantins, no Goiás, na Amazônia, no Amazonas, na Amazônia, aí no Pará, em Belém do Pará, no Acre, em Rondônia, onde vocês estiverem nesse Brasilzão de meu Deus, muito obrigado por mais uma vez, né? Você está aqui no canal Paulo Dharma 1970 e muito obrigado você que está chegando aqui pela primeira vez no canal Paulo Dharma 1970, canal Paulo Dharma 1970 também no Instagram, beleza? Beleza? Agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo. Que Ele abençoe a mim, abençoe a você e a sua família. E você, onde você estiver também fora do Brasil, estiver no Uruguai neste momento, estiver na Argentina, em Buenos Aires, estiver na Bolívia, estiver em El Salvador, estiver na Costa Rica, estiver na Venezuela, estiver na Colômbia, no Equador, onde você estiver nos Estados Unidos, brasileiros aí nos Estados Unidos, onde o nosso conteúdo chegar aqui, muito obrigado mesmo, beleza? Se você também estiver fora do Brasil, estiver em Portugal nesse momento, brasileiros aí em Portugal, estiver na Irlanda, estiver na Inglaterra, estiver na França, em Paris, né? De onde nasceu o autor do livro que eu vou falar aqui hoje, né? Ele é francês. Onde você estiver em Avignon, né? Que é o local onde o escritor Pierre Boulle nasceu, né, em Avignon em 1912, se eu não estou enganado, 1912, falecido em 1994, o nosso escritor de hoje aqui. Se você estiver na Ásia, né, estiver aí em qualquer local da Ásia, estiver no Oriente Médio, estiver no Japão, estiver na Austrália, estiver na Nova Zelândia, estiver na Rússia, né, estiver na Polônia, brasileiros espalhados por esse mundão, em Israel, muito obrigado mesmo por você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970, beleza? Pedindo para você curtir o vídeo, você curta o vídeo, se inscreva no canal, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, beleza? Se inscreva-se no canal, ajude o canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Ajude o canal Paulo Dharma 1970, se inscreva no canal, tá aí, ó, tem um botãozinho de inscrita aí, se você quiser aí embaixo perto da descrição, tem um botão de inscrita, você se inscreve no canal e ajuda o canal Paulo Dharma 1970. Outra forma de ajudar também é fazer uma doação. Se você quiser fazer alguma doação, você pode entrar aí tem um botãozinho embaixo aí, ó. Você pode doar ou você pode também o Pix, né? Tem o Pix do canal Paulo Dharma 988-290-76791. Você tá vendo aí, né? O Pix do canal Paulo Dharma 988-290-76791. Esse é o Pix do canal Paulo Dharma 1970, beleza? Se você quiser fazer doação, tem aí o botão de doar. Se você quiser doar, 988-290-76791. E se você, assim, resolver, eu queria comprar o livro que o Paulo tá falando aí do canal Paulo Dharma 1970. Eu vou deixar o link na descrição, beleza? Vou deixar o link na descrição da Amazon, tranquilo? Você entra aí pela Amazon e adquire o livro. Ó, eu vou deixar aí bem aí, ó, Amazon, tranquilo? Você entra aí e compra o livro, tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Se você quiser comprar o livro, compra pela Amazon ou outros produtos qualquer, tem um Pix. Você se inscreve e você curte o vídeo. São as formas de você ajudar o canal Paulo Dharma. Se você gostar bastante, se esse vídeo, ó, serviu aí, ó. Tem gente que me manda mensagem, poxa, esse vídeo que você fez, pô, eu tava fazendo isso, fazendo aquilo, ele me ajudou bastante. Se você quiser ajudar o canal, se você sentiu que o vídeo contribuiu significativamente para alguma coisa para você, você pode ajudar. São várias formas de você ajudar o canal Paulo Dharma 1970. Tranquilo, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, compre pela Amazon. Você pode usar também o Pix também, beleza? Então, ó, 10 segundos, eu vou passar ali, vou beber minha água ali, ó. Vou pegar minha água, encher meu copo d'água. E a gente volta aqui em 10 segundos, vai passar a vinheta do canal rapidinho. Você espera aí 10 segundos e a gente volta aqui em 10 segundos, tranquilo? Beleza? Então eu tô te aguardando, hein? Valeu, até já já!
E aí, pessoas, beleza? Tranquilo? Voltamos, né? Deixa eu só enquadrar esse negócio aqui direitinho aqui pra gente poder começar o vídeo. Tranquilo? Beleza? Seguinte. Deixa eu tomar aqui minha água, porque a garganta tá ardendo. Garganta tá ardendo. Eita, quando a garganta arde, é gripe na certa. Ai, beleza. Seguinte, eu tô com um livro aqui interessante. Um livro que eu confesso que eu nunca tinha lido, e depois eu descobri que esse livro só foi aparecer tradução deste livro agora há pouco. Não tem agora por volta de 2008, esse livro aqui, né? Planeta dos Macacos, este livro aqui, escrito pelo francês Pierre Boulle, nascido Pierre-François Marie-Louis Boulle, em Avignon, no dia 20 de fevereiro de 1912, e faleceu em Paris, 30 de janeiro de 1994. Esse autor muito bom, assim, eu não vou dizer para vocês que ele é o rei assim, de ser conhecido, né? De ser conhecido, porque a obra, posso dizer assim, que a obra suplantou aqui, Planeta dos Macacos, Planeta dos Macacos, este livro aqui, que está no meu PDF, que é o Planeta dos Macacos, que está no meu PDF, no meu tablet. Eu confesso a vocês que esse livro ele parece que só foi ter tradução para o português brasileiro agora por volta de 2008, e saiu uma edição agora em 2015, que é essa que eu tenho em mão aqui, pela editora Aleph. Incrível, né? Assustador. Eu andei pesquisando sobre o livro, e aí eu me cheguei à conclusão de que realmente não é possível um negócio desse. Alguns livros, né, que eu até já falei aqui, que foram ser traduzidos, o John Carter de Marte, do Edgar Rice Burroughs, que foi traduzido agora em 2014 por conta do filme, sendo que o Tarzan, né, está sendo traduzido há mais de 50, 60 anos, aí, 60, 70 anos, traduzido para o português brasileiro, e eu fui descobrir que esse livro só foi ser traduzido agora, o português brasileiro, por volta de 2000 e pouco. Não estou entendendo o que está acontecendo no Brasil, realmente. Aí eu entendi, porque eu nunca vi esse livro zanzando fácil por aí. Nunca vi, não tem biblioteca. Agora, provavelmente, se eu quiser comprar, eu vou deixar inclusive o link aí na descrição. Vou deixar o link na descrição, se você quiser adquirir o livro, você pode comprar. Mas quer dizer que o livro lançado em 1963 nunca foi publicado, só agora nos 2000 foi publicado em português. É um negócio incrível, sendo que com sucesso, assim, sucesso dos filmes, das séries, das revistas em quadrinho, da série, né, que teve nos anos 70, que teve 14 episódios, inclusive daqui a pouco eu vou mostrar uma revista aqui que tem a lista dos episódios. Os filmes, né, aqui, ó, os filmes que eu tenho todos, aqui, Planeta dos Macacos, aqui, ó, Planeta dos Macacos, né, o original de 1968, ele depois ainda saiu mais 4 filmes, né? Ele depois desses 5 Planeta dos Macacos, eles saíram mais 4 filmes aí, A Origem. Procurem aí, se você nunca assistiu, coisa que eu acho difícil no Planeta dos Macacos, é conhecidíssimo. Esse aqui, né? De Volta ao Planeta dos Macacos, que tem o comecinho com o Charlton Heston. Comecinho com o Charlton Heston. A Fuga do Planeta dos Macacos. Aqui. Eu tenho todos, gente, todos. Conquista do Planeta dos Macacos, esse aqui, e a Batalha do Planeta dos Macacos, esse aqui. Quer dizer, eu tenho todas as edições da série, né, do Planeta dos Macacos. Eu estou começando a assistir, tem aí alguns episódios, se você quiser assistir a série de TV, né, dublada, tem no YouTube, tá? Se você quiser assistir a série de televisão, né, a série que foi lançada com 14 episódios, 14 episódios, você vai encontrar até alguns episódios. Eu fui procurar no YouTube, tem cerca de 6 episódios até esse momento, dos 14 que eu sei que foram feitos nos anos 70, 6 episódios tem no YouTube dublado com a dublagem da época, que passou na televisão. Aqui, ó, mais um DVD.
vendo? Que eu tenho. Quer dizer, eu tenho 5 filmes. E se eu vasculhar no meu acervo, provavelmente eu tenho os outros filmes. Eu não quis me dar o luxo de procurar, porque é muita coisa. Os filmes, os 4 ou 5 filmes, eu não estou lembrando agora direito, mas os 4 ou 5 filmes feitos agora com Tim Burton pra frente, acho que saíram 4 ou 5 filmes, se eu não estou enganado. Dá pra você, se você assistir A Origem, tem vários filmes aí. É bem legal, o Planeta dos Macacos é bem legal. A série antiga, esses filmes, né, dos anos 60 e 70 são bem legais. São bem legais. Estilo dos anos 70, né? Mas assim, falei dos filmes, mostrei aqui os filmes, falei da série de televisão, tem um desenho animado, mas o primeiro filme, os caras fizeram a adaptação do Franklin Schaffner, né? Do primeiro filme lá de 68 com o Charlton Heston. Eles fizeram a adaptação do livro do Pierre Boulle, mas assim, mudaram pra caramba a estrutura do livro. Hoje, como eu falei, agora eu tô entendendo o porquê das pessoas não se aterem, né, ao livro, porque não tinha pra ler em português, cara, português brasileiro. Como é que as pessoas iam ler? Então as pessoas se ligaram nos filmes, mas elas não foram atrás, elas não tinham acesso ao livro. Por isso que eu acho estranhão, eu acho esquisitaço o fato de que as pessoas falam bastante das revistas em quadrinhos, inclusive da Ebal, né, dos anos 70, falam que foi feito pela Marvel, se eu não estou enganado, feito pela Marvel, mas eu não vejo ninguém falando dos livros, do livro propriamente dito. Não vejo ninguém falando que leu, né? Que leu um ou outro aí, tem no YouTube, etc. Mas as pessoas se ligam bastante nos filmes, mas elas não se ligam no livro do Pierre Boulle, para ver como o livro ele é diferente. Ele tem uma pegada bem Jules Verne, aqui, ó, Viagem ao Centro da Terra e tantos outros, talvez pelo tipo de escrita, né? O francês, esse Pierre Boulle, talvez ele tenha se baseado bastante no Jules Verne. Jules Verne é um mito, né, um mito francês, o mito da escrita francesa. Então esse livro ele tem muito de Jules Verne, muito mesmo. Você vai procurar aí de livros importantes que esse Pierre Boulle escreveu, tem a Ponte do Rio Kwai, né, Kwai, que ele escreveu e escreveu o filme em 1957, que é do David Lean, o filme, que eu acho que eu tenho aí dos meus guardados também, mas eu não quis caçar porque é muita coisa para trazer para cá. Mas a Ponte do Rio Kwai, que foi adaptado para o cinema, ganhou também uma churrada de Oscars. Só com o Planeta dos Macacos e a Ponte do Rio Kwai, esse Pierre Boulle ficou rico só por conta dos direitos, venda dos livros, etc. Ele escreveu um monte de outro material, mas sim, as pessoas, aquilo que acontece, né? Ele ficou mais conhecido como o Planeta dos Macacos e a obra suplantou o criador, né? Ninguém lembra muito do autor, mas Planeta dos Macacos é uma obra eterna de ficção científica, um dos grandes livros de ficção científica da história, né? Um dos grandes livros de ficção científica da história. Se eu procurar na base, né, desse livro do Planeta dos Macacos, vamos lá ver, né? Além do Jules Verne, nós temos o H.G. Wells, né, a Máquina do Tempo, né, Máquina do Tempo. Vamos ter, né, olha a série Star Trek aí, ó, ficção científica. Star Trek em livro, ó, vendo? Star Trek, lançado em 1966. Isaac Asimov, né, e tantos outros, né? Aqui, Isaac Asimov, vendo? O cara, né, duvido que o Bowles tivesse perdido essa Robert Heinlein com esse Soldado no Espaço, aqui, Tropas Estelares, né, no português brasileiro, né, vendo? Isso aqui é de Portugal, essa edição, Soldado no Espaço. O Senhor das Moscas, do Golding, Senhor das Moscas. Para não dizer, né, Um Cântico para Leibowitz, do Walter Miller Jr., isso aqui também é muito forte, dá para perceber essa questão da distopia, né, que tem no Planeta dos Macacos. Estava aqui na Canção para Leibowitz. Não dá para dizer que não tem influência.
E eu posso dizer também que o Planeta dos Macacos influenciou o Joe Haldeman, né? Paz, Guerra e Paz. Aqui, ó. Influenciou também. Isso aqui é muito forte. Tem vídeo no canal, tá, gente? Procurem. Guerra e Paz, do Joe Haldeman. E também, que não dizer, né? Solaris, do Stanislau Lem, que também isso aqui sofreu forte influência do Guerra do Planeta dos Macacos. Aí já é influência, né, tanto no Paz e Guerra, quanto no Solaris. A influência aqui foi do autor aqui, do Pierre Boulez. Solaris. Ó. Isso aqui é um livro que merece uma resenha, mas tem bastante aí na internet, dos co-irmãos aí. Tem bastante aí, você pode procurar, tem. Mas se uma hora eu releio esse Solaris aqui, ele vai vir aqui certamente para o canal. Esse Planeta dos Macacos é um livro que é um livro muito, muito bom. Como eu falei, ele tem a pegada do livro é diferente, né? A pegada do livro é diferente do filme. O livro vai começar em um futuro distante, por volta de 2500, quando um casal encontra no espaço uma garrafa com um manuscrito. Esse manuscrito contém o relato do jornalista Ulysse Meru, protagonista da história. Quer dizer, você vai ter, como eu falei, os princípios básicos do Júlio Verne, né? A história vai ser contada por meio de um manuscrito que esse casal, né? Eles vão encontrar esse manuscrito e vão começar a ler essa história. O manuscrito vai descrever que em 2500 parte em uma expedição espacial com o professor Antelli e o físico Arthur Levine, chegando ao planeta Soror, irmão em latim, que orbita a estrela Betelgeuse. O planeta tem condições semelhantes à Terra, mas com uma peculiaridade. Os humanos são selvagens e mudos, enquanto os macacos são a espécie dominante. Logo após a chegada, os 3 exploradores entram em contato com humanos primitivos. Pouco depois são caçados por gorilas armados e organizados. Levine é morto, Antelli acaba desaparecendo e Ulysse é capturado. Tem também aí o próprio nome Ulysse, né? Lembra aí a Odisseia, né? A Odisseia de Homero também, quando esse jornalista, né, esse Ulisses, né, seria o nome mais propício, Ulysse, ele lembra bastante também aí, reverbera bastante a Odisseia, né? Quando o Ulisses vai para lá, ele vai conhecer a Circe na ilha, e toda a tripulação dele vai praticamente morrer, vai ser transformado em porco pela Circe. Logo após a chegada, os 3 exploradores entram em contato com humanos primitivos. Pouco depois são caçados por gorilas armados e organizados. Levine é morto, Antelli acaba desaparecendo e Ulisses é capturado. Na cidade dos macacos, ele descobre uma sociedade dividida em 3 espécies dominantes: gorilas, militares e caçadores, orangotangos, burocratas e cientistas conservadores, chimpanzés intelectuais, pesquisadores mais abertos a novidades. A grande diferença que eu vejo, né, que eu vi na leitura do livro, com relação ao próprio filme, é que a sociedade que está aqui dos macacos é uma sociedade que ela não é primitiva, uma espécie de idade média a cavalo, né, como é no filme Planeta dos Macacos. Ela é bem mais moderna, tem aviões, tem toda a tecnologia, tem aviões, tem carros. Ela está mais próxima a nós, né, ao nosso mundo, do que a sociedade do filme, que é uma sociedade mais primitiva. Os macacos são os macacos, os gorilas andam a cavalo. A própria série de televisão também dos anos 70 também, são bem primitivos. Eles têm armamento, né, a bala. Parece sim uma sociedade do faroeste, né? Parece meio faroeste, século XIX, uma mistura de século XIX com Idade Média. Ulisses conhece a humana nova, que se torna sua companheira. Embora incapaz de falar, ela é fundamental para sua adaptação. Com esforço, Ulisses consegue demonstrar inteligência e fala articulada perante os chimpanzés. Zira, médica veterinária, e Cornélio, cientista arqueólogo, que passa a defendê-lo. Ele prova que os humanos já foram dominantes em Soror, mas foram substituídos pelos macacos no passado. Mais tarde, Nova dá à luz um filho de Ulisses, prova de que humanos racionais ainda podem existir, né? Por fim, Ulisses, Nova e o bebê fogem em uma nave e retornam à Terra. No entanto, ao chegar, descobrem que o mesmo destino se cumpriu lá.
os macacos também dominaram a Terra e os humanos perderam a supremacia. O final, né, do filme, nós vamos lembrar do final clássico da Estátua da Liberdade. O final clássico, né, que todo mundo comenta. O final clássico da Estátua da Liberdade é uma coisa assim que foi para antologia de cinema, né? Antologia de cinema total. As pessoas elas comentam, né? O filme é lembrado muitas vezes por conta desse final épico. Se você não assistiu o filme de 1968, sinto muito, sinto muito para você. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu não sabia do final. O final é impactante. O final é impactante. Aqui eles modificaram, né? Eles modificaram o Planeta dos Macacos. O final, quando ele desce, quando ele chega quando ele volta para a Terra, houve uma passagem de tempo. Inclusive são discutidos aqui no livro questões da relatividade, do Einstein, etc. São discutidos. E essa questão ela é passada para quando ele volta só tem macaco, né? Os macacos dominaram a Terra. E assim, a questão até onde eu sei, não existe continuação desse livro, né? Não existe continuação. Até onde eu sei, não existe continuação. Então o final é distópico. No final, vai lembrar lá o Bradbury, vai lembrar tantos livros distópicos, da 1984, aquela base, né, de livros de distópicos, ficção científica. Ele não tem uma continuação. Então, quando ele pisa na Terra, eles são meio que capturados pelos macacos. O que acontece aí pra frente, aí tá por conta da sua imaginação. Olha só, vou ler aqui aqui o começo do livro, para vocês terem a ideia do capítulo 1. Depois eu vou ler outra parte, um outro capítulo. Olha só aqui, ó. Jean e Phyllis passavam férias maravilhosas no espaço o mais distante possível dos astros habitados. Nessa época, as viagens interplanetárias eram comuns, os deslocamentos intersiderais nem um pouco excepcionais. Foguetes transportavam turistas para regiões prodigiosas de Sírios ou financistas para as famosas bolsas de Arcturus e Aldebaran. Mas Jean e Phyllis, um casal de ricos ociosos, sobressaíam no cosmos por sua originalidade e uns grãos de poesia. Singravam o universo por prazer à vela. Sua nave era uma espécie de bolha cujo invólucro, a vela, milagrosamente fino e leve, deslocava-se no espaço impulsionado pela pressão das radiações luminosas. Um dispositivo desse tipo, abandonado a si mesmo nas cercanias de uma estrela suficientemente distante, porém para que o campo gravitacional não seja muito intenso, irá avançar sempre em linha reta na direção oposta àquela. Mas como o sistema estelar de Jean e Phyllis compreendia 3 sóis relativamente pouco afastados uns dos outros, sua nave recebia radiações luminosas de 3 eixos distintos. Jean então imaginara um procedimento extremamente engenhoso para se guiar. Sua vela era duplicada internamente por uma série de divisórias pretas, que ele podia enrolar ou desenrolar à vontade, o que mudava a resultante das pressões luminosas, modificando a intensidade refletora de determinadas seções. Além disso, esse invólucro elástico podia dilatar-se ou se contrair ao bel prazer do navegador. Por exemplo, quando Jean desejava acelerar a velocidade, conferir-lhe o maior diâmetro possível. Captava então o vento das radiações sobre uma ampla superfície e o módulo precipitava-se no espaço a uma velocidade louca. Isso dava vertigem à sua namorada Phyllis. Vertigem que, por sua vez, o invadia e os fazia abraçarem-se apaixonadamente, o olhar perdido e distante, dirigido aos abismos misteriosos para os quais seu impulso os arrastava. Quando, ao contrário, desejavam diminuir a velocidade, Jean apertava um botão. A vela encolhia-se até tornar-se uma esfera de tamanho justo o suficiente para contê-los, apertados um contra o outro. A ação da luz passava a ser desprezível e aquela bolha minúscula, reduzida tão somente à sua inércia, parecia imóvel como suspensa no vazio por um fio invisível. Os 2 jovens passavam horas preguiçosas e inebriantes nesse universo reduzido, construído sob medida para eles, que Jean comparava a um veleiro avariado e Phyllis a bolha de ar da aranha submarina. Jean conhecia muitos outros truques, considerados o sumo da arte pelos velejadores cosmonautas. Por exemplo, o de utilizar para mudar o rumo, a sombra dos planetas e a de determinados satélites.
ensinava ciências a Phyllis, que já se mostrava tão habilidosa quanto ele e não raro mais audaciosa. Quanto mais ela estava no leme, acontecia ele disparar numa linha reta que os arrastava para os confins de seu sistema solar, ignorando uma eventual tempestade magnética que começasse a distorcer as ondas luminosas e a chacoalhar seu esquife como a casca de nós. Em 2 ou 3 oportunidades, Jim, acordando assustado com a tempestade, teve que se zangar para arrancá-la do leme e acionar urgentemente a fim de voltar ao porto o mais rápido possível. O foguete auxiliar que havia estabelecido como questão de honra utilizar apenas em circunstâncias perigosas. Para quem assistiu o filme, sabe, né? O filme vai começar com os astronautas. Os astronautas, eles estão hibernando. Aí você tem lá, né? Você tem lá os astronautas, o Charlton Heston, os outros. Aqui não. Aqui ele vai começar com essa história aqui dessa Jim e Phyllis, né? Jim e Phyllis. Ó, ela saiu bruscamente do seu sonho. Naquele dia, Jim e Phyllis estavam deitados um ao lado do outro no centro de sua bolha, sem outra preocupação senão aproveitar as férias, bronzeando-se com os raios dos seus 3 sóis. Jim, de olhos fechados, só pensava em seu amor por Phyllis. Deitada de lado, Phyllis contemplava a imensidão do mundo e deixava-se hipnotizar. Como volta e meia lhe acontecia pela sensação cósmica do nada. Ela saiu bruscamente de seu sonho, franziu o senho e levantou-se. Um raio sólido atravessara aquele nada. Esperou alguns segundos e avistou outro raio, como um facho, refletindo-se sobre um objeto brilhante. O sentido do cosmo que aprendera ao longo de seus cruzeiros nada poderia decepcioná-la. Aliás, Jim, alertado, teve a mesma opinião e era inconcebível ele cometer o engano daqueles. Um corpo cintilante sob a luz flutuava no espaço a uma distância que ainda não podiam precisar. Jim pegou o binóculo e apontou para o misterioso objeto, enquanto Phyllis apoiava-se em seu ombro. É um objeto de pequeno porte, ele disse. Parece vidro. Deixe-me ver agora. Aproxima-se. Está mais rápido do que nós. É uma espécie de... Sua fisionomia ficou séria. Deixou cair o binóculo que ela apanhou imediatamente. É uma garrafa, querida. Uma garrafa? Ela também olhou. Sim, uma garrafa. Vejo-a nitidamente. É de vidro transparente. Está vedada. Vejo o lacre. Há um objeto branco no interior. Papel, um manuscrito, com certeza. Jim, precisamos pegá-la. Jim teve a mesma opinião e já começara a efetuar manobras sutis para se pôr na trajetória do corpo insólito. Conseguiu rapidamente e reduziu a velocidade da esfera para se deixar alcançar. Enquanto isso, Phyllis vestia seu traje pressurizado, deixando a vela pelo duplo alçapão. Ali, segurando uma corda com uma das mãos, a outra agitando um pulsar com um cabo comprido, preparou-se para pescar a garrafa. Não era a primeira vez que cruzava com corpos estranhos e o pulsar já mostrara sua utilidade. Navegando em baixa velocidade, às vezes completamente imóveis, havia tido surpresas e realizado descobertas proibidas aos viajantes de foguetes. Em sua rede, Phyllis já recolheram resíduos de planetas pulverizados, fragmentos de meteoros originários dos confins do universo e refugos de satélites lançados no início da conquista espacial. Tinha muito orgulho de sua coleção, mas era a primeira vez que encontrava uma garrafa e uma garrafa que continha um manuscrito. Quanto a isso, não restava mais dúvida. Seu corpo inteiro fremia de impaciência ao passo que gesticulava como uma aranha na ponta de um fio, gritando ao microfone para seu companheiro. Mais devagar, Jim! Não, um pouco mais rápido! Ela vai nos ultrapassar! A bombordo, a estibordo, deixe solto! Peguei-a! Deu um grito de triunfo e voltou para bordo com sua presa. Era um garrafão cujo gargalo fora cuidadosamente vedado. Via-se um rolo de papel no interior. Jim! Quebre-a rápido! Exclamou Phyllis, batendo os pés. Mais calmo, Diz arrancava metodicamente os pedaços de cera. Porém, quando a garrafa foi aberta, percebeu que o papel instalado não saía. Entalado, né? Resignou-se ao ceder às súplicas da namorada e quebrou o vidro com uma martelada. O papel desenrolou-se por si só. Compunha-se de uma profusão de folhas bem finas, cobertas com uma caligrafia miúda. O manuscrito estava redigido na linguagem da Terra que Jim conhecia perfeitamente, tendo feito parte de seus estudos naquele planeta. Apesar de tudo, o mal-estar impedia-o de começar a ler o documento, caído em suas mãos de forma tão estranha, mas o alvoroço de Phyllis o fez decidir-se. Ela não compreendia muito bem a linguagem da Terra e precisava de sua ajuda. Jim, eu suplico! Jim reduziu o volume da esfera de maneira que ela flutuasse languidamente no espaço, certificou-se de que nenhum obstáculo despontava à sua frente, deitou-se ao lado da namorada e começou a ler o manuscrito. Aí eles vão começar a ler o manuscrito, né? Aí eles vão começar a ler a história.
É interessante, né, que eles vão começar a ver aqui no começo aqui eles vão pegar a história e vão assim né, eles vai ter uma interrupção, mas depois vão ler a história complementa. Aí eles vão vai chegar no planeta, ele vai chegar no mundo, né, o Ulysse Merot. Tem o Ulysse Merot, né, que é o protagonista francês, narrador da aventura. Vamos ter o professor Antela, líder da expedição, que desaparece do planeta, ele some. O Arthur Levine, físico, morto durante a caçada inicial, no início do livro. Nova, humana, primitiva, companheira de Ulisses, vai ser mãe de seu filho. Zira, chimpanzé médica, inteligente e curiosa, ajuda Ulisses. Cornélios, chimpanzé arqueólogo, companheiro de Zira, apoia a defesa do humano. E Dr. Zaius, no livro, um orangotango ancião conservador, embora mais desenvolvido no filme. Vamos ver aqui as diferenças, né? Diferenças entre o livro e o filme. Filme de 68, tá? Protagonista, no livro, Ulysse Merot, um jornalista francês culto. Já no filme, George Taylor, vai ser o Charlton Heston, né? Um astronauta americano cínico e individualista. Planeta, no livro vai ser Soror, planeta em órbita de Betelgeuse. Soror é irmão ou irmã, tá? Irmão em latim. No filme, descobre-se ao final que é a própria Terra no futuro pós-nuclear. Final, no livro, Ulysse retorna à Terra e descobre que ela também foi dominada por macacos. O manuscrito termina com macacos espaciais lendo sua história. No filme, final icônico com Taylor diante da Estátua da Liberdade destruída, revelando que sempre esteve na Terra. Sociedade dos Macacos, no livro, fortemente dividida em castas. Gorilas, igual à força militar, orangotangos, igual à política e religião, e chimpanzés, igual à ciência. Vão ser 3 castas. No filme, essa divisão aparece, mas de forma mais simplificada. Tom filosófico versus político. No livro, mais sátira social e filosófica sobre o antropocentrismo e a fragilidade da civilização humana. No filme, mais crítica política é a alegoria da Guerra Fria, né? Vai ter uma alegoria da Guerra Fria, especialmente o risco nuclear. Tem que lembrar que nós estamos em 1968, né? O primeiro filme. Nós estamos em 68. O livro é uma fábula filosófica sobre a inversão de papéis entre homem e animal. Você vai ter nesse processo tudo que se faz, tudo que os macacos fazem com os homens é o que os homens fazem com os macacos nas experiências científicas, né? No livro. No livro vai ser essa inversão. O filme de 68 transformou a premissa em uma crítica mais direta ao perigo da autodestruição humana, armas nucleares. Ambos compartilham personagens semelhantes, Ulysse, Taylor, Nova, Zira, Cornélios, Dr. Zaius, mas suas jornadas e finais diferem bastante. Eu não lembro direito se o filme do Tim Burton, se você quiser comentar, eu não lembro mais. Eu vi no cinema, mas eu não me lembro mais. Eu só lembro que o personagem principal, né, do filme, eu não sei se, aí eu não lembro mais se é Taylor, ele volta para o planeta Terra e ele se depara com a estátua do presidente norte-americano, a estátua do macaco com o nome do presidente norte-americano lá da Guerra Civil. Eu não estou lembrando aqui o nome, tá? Mas pesquisem aí, da Guerra Civil dos Estados Unidos. Ele volta exatamente, o planeta dominado também pelos macacos, tá? Quando ele volta. Mas eu assisti esse filme tem muito tempo, eu não revi, tá? Eu não revi esse filme, mas você provavelmente, se você assistiu, comente aí, né? Coloque aí nos comentários aí, né? Coloque nos comentários. Nós temos essas premissas, né? Nós temos essas premissas. O Ulysse Merot, o protagonista da história, é um jornalista, né? Nova, uma mulher do planeta Soror, que se comporta como um animal, é resgatada por Ulysse. Ela se torna sua companheira e posteriormente a mãe de seu filho. Zira, tem a Zira, o Cornélios, o professor Antelli, todos esses personagens, né, que são a base, né? A base do foco narrativo. O livro se concentra em uma narrativa de ficção científica mais tradicional, com a história sendo contada por meio de um manuscrito encontrado no espaço. O filme adota uma abordagem mais dramática e de aventura, focando na luta de Taylor pela sobrevivência e pela busca de uma explicação para o que ele encontra. Deixa eu mostrar aqui uma curiosidade que eu tenho aqui, antes de concluir eu ainda quero fazer uma leitura aqui do mais um capítulo do livro. Eu encontrei essa revista aqui que eu tenho guardado aqui, essa Cinemin da Ebal. Tá vendo? Essa Cinemin, que é essa capa aqui, né?
número 61, de 1900 e... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem a data dessa edição aqui. Deixa eu ver. Bem interessante. Ela é de 1990. Ela é de 1990 e tem uma reportagem aqui. Tem uma reportagem sobre o Planeta dos Macacos. A número 60 tem sobre o filme, tá? Sobre o filme propriamente dito. E essa aqui, ela se concentra em aspectos mais sobre o filme, né? Tá vendo? Tá vendo? Isso dá pra ver direitinho. Tá vendo? Olha só. Perdidos no Planeta dos Macacos. Aí vai falar aqui, né? Ó. Stan Hogue encomendou a Glenn Larson a criação de um seriado para a TV, tendo por base o Planeta dos Macacos, filme de 68 do Frank Schaeffer. E De Volta ao Planeta dos Macacos, filme de 70, quer dizer, quando foi fazer a série, tinha 2 filmes do Planeta dos Macacos, de Ted Post. O seriado teve 14 episódios, com Rod McDowell interpretando o chimpanzé renegado Galen, companheiro de aventura dos astronautas humanos do século XX, Alan Virdo, Ron Harper e Peter Burke, James Nelton. No seriado, o poder Simi estava representado pelo orangotango conselheiro Zaius e o chefe de segurança, o gorila general Ursus. Destaque para os episódios A Fuga do Amanhã, que é o primeiro, né? As Boas Sementes, O Logro, O Interrogatório e a Armadilha. A Cidade dos Macacos já existia, criaram-se alguns vilarejos, novas aldeias. Tem 14 episódios, tá? Tem aqui, né? Eles estão falando aqui, ó. Em quadrinhos, não demorou nada para que os quadrinhos invadissem, para que os macacos invadissem os quadrinhos. Nos Estados Unidos, em 75, Planet of the Apes já era uma popular revista em quadrinho preto e branco. Ao contrário de séries brasileiras lançadas no Rio de Janeiro pela Bloco Editores, Planeta dos Macacos trazia artigos sobre as séries de TV e cinema com muito mais informações. É óbvio, a série é americana. Articulistas como Jim Wilmore acompanharam bem de perto todos os movimentos dos macacos. Méritos para os artistas e roteiristas, a exemplo de Thomas Fabian, Sutton, Doug Monk, Rico Rival, Alfredo Alcala e, é claro, Stan Lee. Fanzines, vai falar aqui da filmografia de todos os filmes, né? Os 5 filmes. E vai ter também aqui no seriado de TV, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Curioso, tá? Que esse material eu tenho. Fui procurar aqui nos meus arquivos, né? Tá vendo, ó? Fui procurar aqui nos meus arquivos, muita coisa. Tá vendo? Aí vai falar aqui, dá um geral aqui sobre o Planeta dos Macacos. Tá vendo? O filme, a série, quadrinho, vai meter o pau no desenho animado, vai falar que o desenho animado é ruim pra caramba. Deixa eu dar aqui mais uma dica pra você que gosta Você quer saber sobre o Planeta dos Macacos? Tenho aqui um livro, né? Tem um livro que vocês podem procurar, que é o Quando os Macacos Dominavam a Terra, do Eduardo Torelli. Esse livrinho que você deve estar vendo a capa, né? Que a capa aqui está bem pequenininha. Deixa eu ver se dá para ver. Aqui, ó. Vendo? Quando os Macacos Dominavam a Terra, você pode procurar este livro aí para comprar, que fala tudo sobre o Planeta dos Macacos, né? Sobre as séries, sobre os episódios, sobre os filmes mais novos, tá vendo? Dando essa colher de chá aqui, ó. Você pode procurar. Se você quiser comprar, você pode comprar até pela Amazon embaixo, né? Você pode entrar no link aí. Se você quer saber tudo sobre o Planeta dos Macacos, você pode comprar, adquirir aí pela Amazon, beleza? Deixa eu fazer uma leitura aqui de mais um capítulo aqui do livro, pra gente ir se despedindo aqui desse material, né? Esse material bom pra caramba. Deixa eu pegar aqui, que eu separei aqui uma passagem muito, muito legal. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só sair aqui. Tá, vamos aqui, né? Olha só. Aquela manhã, senti pena dela e joguei-lhe 2 frutas mais bonitas através das barras. Esse gesto me valeu uma carícia de Zira, que acabara de entrar. Como um gato, aconcheguei-me sob sua mão peluda para grande contrariedade de Nova, a quem essas demonstrações deixavam furiosa, e que logo começou a se agitar e a gemer. Triunfei em diversas provas. A mais importante delas foi, escutando com atenção, decorar algumas palavras simples da linguagem símia e compreender seu sentido. Treinava a pronúncia quando Zila passava em frente à minha jaula, parecendo cada vez mais estupefata. Eu estava nesse pé quando aconteceu a nova inspeção de Zéius.
Ele chegou novamente escoltado pela secretária, mas também acompanhado por outro orangotango solene como ele, condecorado como ele, e conversava em pé de igualdade. Presumi tratar-se de um colega convocado para dar um parecer acerca do caso perturbador que eu representava. Estabularam uma longa discussão diante da minha jaula, com Zira que se juntara a eles. A macaca falou longamente com veemência. Eu sabia que ela estava defendendo a minha causa, destacando minha acuidade excepcional, que era inconteste. Sua intervenção não teve outro resultado senão provocar um sorriso de incredulidade nos dois cientistas. Ainda fui incitado na presença deles a passar mais uma vez pelos testes em que me mostrara tão astuto. O último consistia em abrir uma caixa fechada com 9 sistemas diferentes, ferrolhos, parafusos, chaves, ganchos, etc. Na Terra, Kinnaman, se não me engano, inventaram um dispositivo semelhante para avaliar o discernimento dos macacos. E esse problema era mais complicado que alguns teriam conseguido resolver. Devia dar-se o mesmo aqui com homens. Salvei a minha honra após algumas apalpadelas. Quer dizer, eles usam, ele vai usar aqui, como a gente falou, né? Eles pegam aqui o mesmo sistema, o mesmo processo da Terra, né? Quando você vai fazer os testes com os macacos, etc. Concentra bastante isso. Olha aqui mais, ó. Os macacos não são distribuídos em nações. O planeta inteiro é governado por um conselho de ministros, à frente do qual está um triunvirato compreendendo um gorila, um orangotango e um chimpanzé. Ao lado desse governo existe um parlamento composto de 3 câmaras, a dos gorilas, a dos orangotangos e a dos chimpanzés. Cada um dessas assembleias zelando pelo interesse de sua classe. Na realidade, essa divisão em 3 raças é a única que subsiste por aqui. Em princípio, todos têm direitos iguais, podendo exercer qualquer posto. Entretanto, com exceções, cada espécie limita-se à sua especialidade. De uma época bastante remota em que reinavam pela força, os gorilas conservaram o gosto pela autoridade e continuam a formar a classe mais poderosa. Não se misturam à massa, não são vistos nas manifestações populares, mas são eles que dirigem a maioria das grandes empresas. Em geral, muitos ignorantes, dominados por instinto, a maneira de utilizar os conhecimentos, são excelentes nas artes de traçar diretrizes gerais e manobras de outros macacos. Só lembrando, tá, que aquela cena famosa também no livro da bonequinha, tem aqui no livro, tá? Que o Ulisses, ele descobre que tem alguma coisa a ver com o planeta Terra ali, que assim, o autor não adentra esse processo não, tá? Ele não adentra esse processo não. Que a Terra, alguma coisa a Terra tem a ver ali com esse planeta, né? Esse Soro, entendeu? Alguma coisa tem ali, e aí ele vai descobrir que no passado, a Terra ela foi dominada pelos macacos. Esse planeta Soro foi dominado pelos macacos. E aí aquela questão, esse planeta Soro é a Terra? Ou ele voltou no tempo, voltou para lá e para cá, ele foi e voltou, está no mesmo lugar? Entendeu? Assim, fica aparentando isso, mas o autor não se dá ao luxo de explicar isso não. Olha aqui, ó. Os macacos não são de 3 câmeras. Na realidade, essa divisão de uma época bastante remota em que reinavam pela força, os gorilas conservaram o gosto pela autoridade e continuam a formar a classe mais poderosa. Não se misturam a massas, que eu li. Os gorilas que não ocupam cargos de autoridade têm em geral empregos subalternos que exigem vigor físico. Zoran e Zanan, por exemplo, só estão ali para tarefas rudes e o principal, estabelecer a ordem quando necessária. Ou então os gorilas são caçadores, função de certa maneira reservada a eles. Capturam animais selvagens, em particular homens. Já destaquei o enorme consumo de homens exigidos pelos experimentos dos macacos. Esses experimentos ocupam em seu mundo um espaço que me desconcerta à medida que descubro sua importância. Parece-me uma parcela da população símia dedica-se a estudos biológicos, mas voltarei a essa peculiaridade. Olha aqui, ó. Pomposos, solenes, pedantes, providos de originalidade e senso crítico, obcecados com a tradição, cegos e surdos a qualquer novidade, adorando clichês e lugares comuns, formam o substrato de todas as academias. Dotados de uma memória impressionante, aprendem nos livros inúmeras disciplinas de cor. Em seguida, eles próprios escrevem outros livros, nos quais repetem o que leram, o que lhes vale consideração por parte de seus irmãos orangotangos. Talvez eu esteja um pouco influenciado a seu respeito pela opinião de Zira e de seu noivo, que os detestam, como fazem todos os chimpanzés. São, por sinal, igualmente desprezados pelos gorilas que zombam de sua subserviência,
mas que exploram em benefício de suas próprias maquinações. Quer dizer, já mencionei o tipo de livros escritos pelos orangotangos. O problema, e Zira queixa-se muito disso, é que dessa forma eles elaboram todos os livros didáticos, disseminando erros grosseiros junto à mocidade símia. Não faz muito tempo ela me garantiu os textos escolares, ainda afirmavam que o planeta Soror era o centro do mundo, embora essa heresia tivesse sido reconhecida havia muito por todos os macacos de inteligência mediana. Isso porque existia em Soror, há milhares de anos, um macaco chamado Aristas, uma autoridade importante que defendia esse tipo de afirmação e cujos dogmas os orangotangos repetem desde então. Depois de saber que aquele tal de Aristas professava que apenas os macacos podiam ter alma, compreendendo melhor a atitude de Zéius a meu respeito, os chimpanzés, felizmente, têm um espírito muito mais crítico. Eles estão satirizando aqui, obviamente, o Aristóteles, né? Está satirizando aqui esse Aristas, aqui seria o Aristóteles. Que os macacos não têm alma, que não, os seres humanos não têm alma, quem tem alma são só os macacos, isso tudo aristotelicamente falando, né? Eles fazem uma sátira muito legal, a essas questões da Terra, esses processos que está aqui nesse planeta dos macacos aqui, tem esse mundo aqui que é o nosso, só que dominado pelos macacos, né? Um governo só dominado pelos macacos. É um livro interessante, vale a pena. É uma pena que eu acredito que poucos, não muitos leram o livro. Seria interessante esse contraponto, né? Seria interessante esse contraponto do livro com o filme, né? Por isso que eu estou fazendo isso. Aquele esquema, né? Já que você não leu, entendeu? Eu estou aqui lendo para você, né? Em Portugal, esse livro foi publicado em 1966, né? Editora Ulisseia, em 66, pela Círculo de Leitores em 1972 e pelos Editores Associados em 1974. Quer dizer, no Brasil, Neca de Pitibiriba, né? Só em 2008 que apareceu, né? Teve aí, né, os filmes, né? O Planeta dos Macacos, do Tim Burton, de 2001. Tem o Planeta dos Macacos A Origem, de 2011. Tem o Planeta dos Macacos O Confronto, de 2014. E o Planeta dos Macacos A Guerra, de 2017. Houve também 2 séries de televisão, uma com atores reais e uma animada, e diversas revistas em quadrinhos com base nos filmes. Beleza, gente? Então é isso. Livro sensacional, esse Planeta dos Macacos. Tá? Sensacional. Um dia, se cair na minha mão A Ponte do Rio Kwai, a gente vai trazer aqui para o canal desse Pierre Boulle, um livro muito bom, muito bem. Como eu falei, muito de Júlio Verne tem aqui, muito de Júlio Verne, muito dos autores do passado, muito dos autores de ficção científica. Ele absorveu essas informações e está como um livro que é uma das franquias mais bem sucedidas da história do cinema de todos os tempos, esse Planeta dos Macacos. Como eu falei, ele tem muito dos autores, ele fez muito sucesso, mas aqui no Brasil, eu acredito, pouquíssimo lido Planeta dos Macacos, este livro aqui que eu tenho em mão. Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Eu vou deixar o link aí embaixo, tá, na descrição. Se você quiser adquirir pela editora Aleph, né? Se você quiser comprar o livro pela editora Aleph, tem para venda, hoje em dia tem para venda. Não é problemático, não tá mais difícil de você conseguir, tá fácil, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente se você quiser adquirir o livro. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Tranquilo? Beleza? Então beleza, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, obrigado, tchau, tchau.